Em continuidade ao projeto Reflexões Diárias, nós abordaremos o 13º princípio, que é sobre a mediunidade. É um princípio que nós vamos ver que tem uma correlação direta com todos os princípios estudados anteriormente. Nós vamos encontrar no livro de Mateus duas passagens interessantes sobre o apóstolo Pedro, em que Jesus, na primeira passagem, que está em Mateus 16, de 13 a 17, conta-nos o evangelista o seguinte: quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que estás no céu. Então nós verificamos aqui um processo mediúnico de Pedro, em que ele recebe então ali uma intuição vinda diretamente de Deus sobre a pessoa de Jesus. Mas o que eu queria chamar a atenção é que logo após esse mesmo Pedro que recebe essa intuição do alto, divina, ele então recebe uma outra interferência, que nós então iremos ver, que em Mateus 16, de 21 a 23, o evangelista então narra que a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então nós vemos que duas passagens interessantes. Uma em que ele recebe então uma mensagem, uma inspiração divina, e outra então que um espírito então inferior que lhe dá essa inspiração. Tudo isso nós chamamos atenção para verificarmos então que a mediunidade acontece de todo sempre, não é apenas uma exclusividade do espiritismo, mas principalmente o cuidado que todos nós, não apenas os médiuns, mas todos nós que sofremos influência dos espíritos em nossas vidas, devemos ter em relação à sintonia que mantemos, em relação então àquilo que carregamos no coração, que vai ser de fundamental importância para diferenciar as nossas ligações com os espíritos. No livro que é Espiritismo, Kardec narra que, como todas as faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que só se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal e da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. Então é importante considerar que a faculdade é dom de Deus, é dom divino, que vem com a pessoa. Mas a pessoa, como tudo na vida, que ela tem o livre-arbítrio, que nós já falamos, ela pode empregar esse dom tanto para o bem como para o mal. E aí a gente vê casos que são empregados, por exemplo, para ganhar dinheiro, para se enriquecer, abusando então desse dom maravilhoso. Mas o importante que nós vamos ver é que tudo aquilo que nós abusamos, quando nós já discutimos sobre a lei de ação e reação, nós teremos, em contrapartida, a colheita daquele mal que semeamos. Mas o objetivo principal da mediunidade qual é? Nos colocar em comunicação com os espíritos, para que eles possam nos trazer ensinamentos, para que nós possamos melhorar a nossa vida dentro do conhecimento da vida futura. E nos colocar então em relação com esse mundo. E ele continua nos dizendo que aquela pessoa que se utiliza para o seu adiantamento da mediunidade, para o seu adiantamento e adiantamento de seus irmãos, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. No entanto, aquele que abusa e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais, desvia
do seu fim providencial e tarde ou cedo será punido como todo homem que faça mau uso da faculdade qualquer. Então, fazendo-se bom uso, haverá recompensa dentro da missão que a pessoa recebeu para que possa conseguir tanto o seu adiantamento moral como de outras pessoas. Mas o mau uso terá, então, as suas consequências. No livro dos Médios, Kardec esclarece que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é chamado médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, é uma faculdade divina, que vai permear todas as pessoas, que em algum grau serão médios, outros mais ostensivos, outros não, mas que todos eles, então, o principal é que essa capacidade seja utilizada para o bem, tanto da própria pessoa como de outras pessoas. No livro O que é Espiritismo, ele continua abordando a questão e esclarece que o fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida na Terra, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Então é nos mostrar a vida futura, principalmente aqueles que são incrédulos, que não querem ver que existe o prolongamento da vida após da morte do corpo material. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber, ou que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Então, só nos é dada a revelação dentro daquilo que necessitamos, dentro daquilo que precisamos. E, ao mesmo tempo, isso não nos tira a responsabilidade pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante podia tornar-se sábio sem estudar. Todo preguiçoso ficaria rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Então é necessário que nós exercitemos o nosso trabalho, que é uma lei divina, fazendo coisas úteis, utilizando a nossa inteligência para o bem, e à medida em que nós estivermos devotados no bem, nos virá inspirações para que nós possamos realizar bem as nossas atividades. As comunicações inteligentes realizam-se pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser bom instrumento para um e péssimo para outro. Resulta daí que, se achando juntos dois médiuns igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e não por outro. Então existe aí uma afinidade entre o espírito e o médium. Essa afinidade, então, vai criar uma sintonia que vai facilitar a comunicação. Muito dela vai depender, então, essa sintonia do estado moral do espírito, que vai se vincular a um médium que tenha essas mesmas características morais de que ele necessita. E ele esclarece que sem harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros, sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Então, o médium, por não estar numa boa característica moral, ele almeja se conectar com determinado espírito, mas só que ele não é um canal propício para aquela comunicação, e aí outros espíritos, então, inferiores, podem se aproveitar dessa circunstância. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito ao médium,
ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último. Neste caso, o pensamento não vem senão em segunda mão, isto é, depois de haver atravessado 2 meios. Compreende-se, então, quanto é importante ser o médium bem assistido, porque se ele o for por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente adulterada. Então é necessário que o médium então, se santifique e procure se aproximar do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda, para que dê esse auxílio, né, para o trabalho. E principalmente que se afaste da ignorância, procure estudar, procure ser mais humilde, né, para que ele possa então ter um trabalho adequado. Aqui as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiuns podem possuir poderosas faculdades, porém, os mais seguros são os que a esse poder reúnem as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes mais ou menos imponentes revestidos pelos espíritos que assinam as comunicações, mas sim pelo fundo constantemente bom das mesmas. Então, as qualidades morais do médium vai ser importantíssimo, né, para que ele possa se vincular a bons espíritos. E aquele médium indigno, ainda que ele tenha essa faculdade, se ele não procurar melhorar-se do ponto de vista moral, ele pode reunir espíritos ruins que possam, então, que ali irão passar comunicação. E a esse respeito, né, muitos espíritos podem dar-se por passar por outras pessoas que não realmente são. E ele fala, então, que o que vai determinar a qualidade da comunicação não é o nome do espírito, mas o fundo moral que ela contenha, ou a inteligência e conhecimento que ela traga. Pois bem, nós abordaremos mais 2 partes referente a esse princípio da mediunidade. Falaremos sobre as dificuldades que existem no exercício da mediunidade e falaremos também sobre as qualidades morais do médium, né? Sobre essa importância dessas qualidades na comunicação com os espíritos. Que Deus possa nos abençoar